Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, esse vídeo é um vídeo resumo do que foi a Revolução Industrial. O objetivo dele é comentar com vocês algumas coisas que foram muito importantes para o surgimento dessa revolução. Revolução, na palavra, né, ela vai significar uma mudança muito grande. Essa mudança muito grande, ela acontece principalmente porque as coisas vão deixar de ser produzidas de uma forma mais artesanal para algo mais complexo. Não complexo como a gente tem hoje, um celular, um chip, alguma coisa assim, mas um pouco mais complexo para que o período pedia ou para que era possível de ser feito no período, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje um texto, eu vou falar, vou comentar um pouco sobre ele, e vocês vão ter esse material que foi junto disponibilizado com as atividades de história de vocês da semana 4. Vamos lá. Quando que surgiu essa revolução? Essa revolução é de 1760, mais ou menos por aí, tá? E ela vai até 1830. Após essa data, a gente vai ter uma outra revolução que também vai se chamar Revolução Industrial. Então, algo que eu preciso deixar muito claro com vocês: existem 3, 4 revoluções industriais. Na história, a gente estuda a primeira, tá? Que é a primeira Revolução Industrial, nesse período, 1760 a 1830, tá bom? Na geografia, a gente acaba estudando todas, a segunda, a terceira, a quarta, a tecnológica, né? Mas a história, ela estuda apenas a primeira Revolução Industrial. Tá, a gente já sabe que Revolução Industrial tem a ver com coisas sendo produzidas de modos diferentes. Deixou de ser artesanato, deixou de ser manufatura para ser produzido por uma máquina. Então, volta, revisa. Deixou de ser artesanato, deixou de ser manufatura produzido com as mãos, né? Um tear, um blusão que foi tricotado, né? E passou a ser máquina. Então, deixou de ser artesanato, passou a ser manufatura, para na Revolução Industrial passar a ser produzido por máquinas, né? A Revolução Industrial, ela é uma mudança muito grande no jeito de fabricar os produtos. Vamos lá. Por que ela aconteceu na Inglaterra e não aconteceu na França, na Espanha ou em Portugal nesse período de 1860? Existem informações que são muito importantes para a gente entender por que Inglaterra e não as demais, tá? Vamos lá. A Inglaterra, ela já produzia muita manufatura, né? Então, para que eles se tornassem industriais, né, industrializados, não faltava muito. Faltava só alguém bolar como faziam as máquinas, ou como, por exemplo, poderiam ser feitas os processos, como se mecanizar os processos. Então, o cara já produzia, a Inglaterra já produzia muita manufatura, muito produto feito com as mãos, né? Num grupinho maior de 8, 10 pessoas. Então, só faltava um estalo para descobrir como criar as primeiras máquinas, para aí gerar as primeiras fábricas, tá? Quem comandou esse processo todo foi uma camada que deixou de ser só comerciante para se tornar investidora. Essa camada da sociedade é a burguesia, isso vocês já sabem, né? Eles deixam de ser só comerciantes e eles passam a investir dinheiro em outras coisas. Bom, a Inglaterra também, ela investia muito na navegação. E teve um cara que a gente já estudou, que foi o Oliver Cromwell, que fez os atos de navegação. Esses atos que eram muito importantes e que acabam impulsionando, né, fazendo com que a Inglaterra se tornasse a pioneira, a maior nação com a maior frota naval, a melhor de todas também, tá? Fora isso, a Inglaterra vai criar colônias de povoamento. Ela vai mandar pessoas morarem, povoarem um espaço que eles descobriram, mais ou menos isso. Que espaço é esse? É os Estados Unidos. Fora isso, a Inglaterra vai ter muita mão de obra e vai ter muita lã. Esses são dois aspectos que são muito importantes.
Por que que a Inglaterra tem muita mão de obra e tem muita lã? Isso tá tudo ligado, super, 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 super ligado. Como assim? Primeira coisa, eles criaram uma política de cercamento das terras. Lá quando o Henrique VIII, que a gente estudou ano passado, roubou as terras da Igreja Católica, ele expulsou as pessoas que viviam nessas terras, expulsou as pessoas, e aí ele pegou esses campos e ele começou a cultivar ovelhas, tá? As pessoas não tinham para onde ir, e elas acabaram indo para cidades grandes, como por exemplo Londres. Então, nos campos se cultivavam ovelhas. As ovelhas, elas viraram a lãzinha da ovelha, virou, digamos assim, a matéria-prima para fazer o quê? Roupas, né? Lã, tecido. E aí, as pessoas que estavam lá nas cidades, elas iam trabalhar nas fábricas. Então, da ovelha vem a lã, que é a matéria-prima da fábrica. Da expulsão dos campos, vieram as pessoas para a cidade que trabalharam nas fábricas. Então, são duas coisas interligadas que são muito importantes. Fora isso, pessoal, também interessante pensar que essas pessoas foram muitas, muitas quantas? Milhares, milhares de pessoas saíram dos campos no interior e foram expulsas e foram para as cidades buscar uma nova alternativa de vida. Essas pessoas, elas passaram, pessoal, a serem muitas, 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 e todas desempregadas. Então, quando surgem as fábricas na Inglaterra, essas pessoas, elas vão ir até lá e elas vão se submeter, muitas vezes, a um baixo salário, a muitas horas de trabalho, muita exploração, ficar em pé o dia todo, crianças vão estar trabalhando nessas fábricas. Por quê? Porque essas pessoas, todas elas estão desempregadas. Todas elas vão trabalhar por pouco para conseguir se alimentar. Então, não existe uma valorização da mão de obra de trabalho. Então, essas pessoas vão ser muito, 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 muito exploradas, tá? Então, a gente já falou sobre dois tópicos. Vamos lá. Tecnologias. Isso é muito bacana. Antes as pessoas faziam em casa os produtos e vendiam no comércio. Depois, o burguês ele criou uma pequena corporação de ofício, ou seja, tinha um grupo de pessoas que usavam as máquinas dele, o tear, a agulha, a lã que ele tinha, e elas produziam ali blusões, tricôs, que eram mais rápidos do que aquele que era o artesanato, né? Que era uma pessoa só fabricando. Ali são várias pessoas que usam os meios de produção de uma outra pessoa, que é o burguês. Bom, nesse sentido, então a gente vai ter sempre uma evolução: artesanato, manufatura, fábrica. O que a gente mais precisa entender agora é as fábricas, são as fábricas, perdão. Bom, nessa transformação de tecnologia, a gente vai ter várias coisas importantes. A gente vai ter o surgimento de máquinas de fiar. Fiar o quê? Lã, né? Você vai ter uma máquina, um tear gigante, que você vai colocar a lã lá, e aí essas máquinas vão fiar essa lã. Essa lã vai se tornar depois um blusão. Então, o que, que a gente tem que entender? Existe uma matéria-prima muito importante. A lã que vem da onde? Das ovelhas, né? E as pessoas foram expulsas do campo, lá se cultivou muita ovelha. Antes as pessoas faziam à mão o blusão. Depois passaram a fazer num grupo, cada um fazia uma parte. Um fazia uma manga, outro fazia um braço, e outro juntava tudo e virava um blusão, para ser mais rápido. E agora com as fábricas, a gente vai ter um tear, que às vezes vai ter, digamos assim, vai ser movida energia. Essa energia pode ser o carvão, essa energia pode ser também o carvão, né? Ou energia motriz, uma pessoa fazendo, né? E aí, pessoal, vão se criar, então, máquinas de fiar, vão se criar os teares, vão se criar também uma coisa que vai ajudar a espalhar esses produtos pela Europa, que são as ferrovias. Então,
Também é no período da Revolução Industrial que vão surgir os trens. Mas de onde é que esse pessoal tira tanto carvão e de onde esse pessoal vai tirar ferro para construir as fábricas, as máquinas e para fazer energia? Bom, a Inglaterra, além de todos aqueles motivos que eu falei, que eram os que diziam por que a Inglaterra se tornou o país da primeira Revolução Industrial, também é importante dizer que a Inglaterra tem muitas jazidas minerais, ferro e carvão. Ou seja, tem muito ferro e carvão. E aí, essa matéria vai ser utilizada para fazer energia, o carvão, né? Combustão por carvão, e também o ferro para ser material para construir os teares, as fábricas. Depois a gente vai usar isso para criar também os trens. Então, tudo ajudou a Inglaterra a ser a primeira nação no mundo a passar por uma revolução industrial. Todas as outras nações vão passar por revoluções industriais? Vão passar depois, um pouquinho depois que a Inglaterra passar pela sua, a França também vai passar. E a gente vai estudar junto como que foi essa passagem da França para esse momento de industrialização, deixar de ser artesanato, deixar de ser manufatura para se tornar um produto industrializado, feito numa fábrica, com máquinas, máquinas que às vezes também substituem as pessoas. Se lá no artesanato uma pessoa fazia um blusão, se lá na manufatura 5 pessoas faziam um blusão, às vezes quando a gente tem uma máquina também pode substituir a mão de obra humana, tá? Turminha, para finalizar, assim, bem finalizado, eu falei para vocês que os trabalhadores eram muito, muito explorados, né? Então, turminha, o que mais vai acontecer nesse período chamado Revolução Industrial? Os trabalhadores, eles vão ser chamados de um outro nome. A quem trabalha em fábrica vai ser chamado de proletário ou proletariado. Os trabalhadores que trabalham nas fábricas são os proletários, eles fazem parte do proletariado. Bom, eles vão buscar direitos. Crianças trabalham sem ter acesso à educação, mulheres trabalham 18, 19 horas por dia, os homens vão trabalhar nas minas de carvão e de ferro, tirando lá ferro, carvão, vão se intoxicar com a fuligem, muitos vão morrer, outros vão se acidentar. A jornada de trabalho é muito grande, o período, né? 12, 16, 18 horas trabalhando, baixos salários. Então, esses motivos fazem com que as pessoas vão começar a batalhar por melhorias. E a gente tem, digamos assim, 3 coisas que são importantes. Primeiro, eles vão criar um sindicato. Sindicato é um grupo de pessoas que pensa coisas boas para ajudar a vida dos trabalhadores. Então, esses sindicatos, né, número 1, se chamarão trade unions, tá? Isso tá ali no material de vocês. 2, movimento ludista. O movimento ludista foi um cara chamado Ned Lund, que ele começou a ver que as pessoas estavam sendo substituídas por máquinas, né? Bom, antes tinha um trabalhador que tecia a lã e transformava ela num fio, nananana, e aí, de repente, criaram o tear a vapor. E aí o tear faz tudo sozinho, né? Antes uma pessoa mexia naquele tear, e aí várias pessoas ficaram desempregadas porque foram substituídas, né? E aí ele vai resolver criar um movimento chamado movimento ludista. E o movimento ludista é quando o Ned ou Nid vai para a fábrica e quebra todas as máquinas. Por quê? Porque as máquinas substituem a mão de obra humana. Então, a galera vai lá e quebra, 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 quebra. Não deu muito certo esse movimento. O terceiro movimento, que é o mais importante, é o movimento cartista, que as pessoas de forma um pouco mais organizada que o Lud, eles criaram um documento que foi encaminhado ao parlamento inglês, né,
quem governa a Inglaterra agora é o parlamento, não é mais um rei, e aí eles vão pedir nesse documento melhorias na vida do trabalhador. Turminha, acho que era isso, são quase 20 minutos aí de fala, é só com o objetivo de esclarecer algumas dúvidas. As outras dúvidas vocês anotem que eu acho que a gente vai dar um jeitinho de conseguir tirar as dúvidas de vocês sobre a Revolução Industrial, certo? Então, bons estudos, façam as atividades que eu deixei abaixo do texto e boa sorte. Um beijão para todo mundo, se cuidem e cuidem também das suas famílias. Um beijo cheio de saudade.